tarde, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa aqui no canal Desenvolvimento Profissional. Eu, Ana Paula Marola, trabalhando aqui na EFAP e trabalhando aqui com vocês todas as quartas à tarde, né, nessas formações sobre ferramentas tecnológicas. Hoje a gente traz de volta uma ferramenta aí que a gente trabalhou lá em maio e que vocês pediram muito, mas muito mesmo. Então a gente está trazendo aqui de novo hoje o Canva. E aí a ideia agora, gente, como naquela formação inicial a gente trouxe aí como utilizar a ferramenta, né, de um modo geral, agora a gente vai trazer aí um pouquinho mais específico por ciclo, né? Então hoje a gente vai dar aí um foco maior, né, para os anos iniciais, porque muitos de vocês reclamaram: ai, Ana Paula, você não traz muita coisa de anos iniciais, não temos ferramenta para anos iniciais. Então, hoje, atendendo a pedidos, a gente vai trazer uma ferramenta aí que tem milhões de possibilidades para a gente trabalhar com os anos iniciais. Então, hoje, eu estou aqui com a Carla Assis, que trabalha lá juntamente, né, dentro do Canva, e ela é a especialista mor, digamos assim, em Canva. Então a gente está com a pessoa certa no momento certo para a gente trabalhar, tá? Então, antes de eu passar a palavra para a Carla, já vou dizer para vocês que essa formação vai ficar gravada, vai ficar disponível lá no repositório. O PPT também que a Carla vai mostrar, a gente vai deixar lá no repositório. A gente vai deixar também para vocês, esse vídeo também vai ficar disponível no YouTube, lá no canal Desenvolvimento Profissional, para quem quiser assistir posterior. E eu, a Thelma e a Carol estamos no chat. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem aqui no chat que a gente para, a Carla pergunta e a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Então, boa formação para todos nós. Carla, mais uma vez, seja super bem-vinda aqui na nossa Secretaria do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda e as portas sempre abertas para você e para Canva. Muito obrigada, Ana Paula. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais sabendo que os professores estão usando o Canva, estão vendo utilidade na ferramenta, e eu trouxe muitas dicas interessantes, como você falou, pensando nos anos iniciais. O Canva é uma ferramenta muito versátil que você usa para tudo, você usa desde os anos iniciais até a universidade, então tem muita coisa legal aí. Eu trouxe um PPT, vocês vão compartilhar, Ana, ou eu compartilho? Eu vou compartilhar minha tela, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ô, Carla, pode deixar que a gente compartilhe aqui. Ah, que ótimo, melhor então. Então, bem, antes de começar a falar das funcionalidades do Canva para os anos iniciais, eu gostaria de dar um passinho para trás para a gente voltar lá naquela parte do registro, porque eu acredito que pode ser que tenha algum professor que ainda não sabe como se registrar, ou que não conheça ainda a ferramenta Canva, porque a Canva ela tem uma versão específica para a educação, e é essa versão que eu quero apresentar para vocês hoje. Pode passar o slide, por favor. Eu quero mostrar, né, quais são essas funcionalidades, o que vocês, professores, já têm acesso através do e-mail institucional de vocês, da parceria que nós fizemos com a Secretaria de São Paulo, de Educação de São Paulo. Então, todos vocês já têm acesso ao Canva para Educação. Eu vou apresentar o Canva para Educação, falar um pouquinho sobre como que vocês podem fazer o registro de vocês, e em seguida a gente vai ver algumas atividades pensando nos anos iniciais. Bem, então, falando brevemente sobre o Canva para Educação, é uma ferramenta que foi desenvolvida pensando nos professores e nas suas dinâmicas de sala de aula. É uma ferramenta que permite que vocês façam de tudo. Ela é integrada com as principais ferramentas educacionais que nós temos, como o Google Classroom, o Clever, a Microsoft Teams e muitas outras. Ela tem um ambiente colaborativo, então é possível os professores convidarem seus alunos, olha que bacana isso, para a sua sala de aula. Os alunos também podem ter acesso ao Canva para a educação e ter acesso a toda a biblioteca, tudo que o Canva tem para oferecer. Os alunos também podem ter esse acesso.
Os professores podem desenvolver tarefas, enviar para os alunos, ou fazer de forma colaborativa também, tem muita coisa legal. E depois eu vou até abrir meu Canva e nós vamos até colocar a mão na massa e fazer um pouquinho dessas... ver como que na prática isso tudo funciona. Então, é uma ferramenta muito legal. Pode passar o slide, por favor. Então, só para vocês terem uma ideia do que vocês vão ter acesso com o Canva para Educação, vocês vão ter acesso a tudo que o Canva Pro oferece, como a biblioteca de imagens, gráficos. Muitos desses gráficos, eles são educacionais, são imagens educacionais também do ambiente escolar, foto de professor, de aluno, ícones, aquelas gravuras, maçãzinha, livro. Tem uma biblioteca específica educacional. Os recursos de removedor de imagem, recurso de animação, de vídeo, espaço para armazenar também todos esses trabalhos, todos esses vídeos no Canva, é um espaço maior. Então, tem tudo do Canva Pro, mas alguns recursos educacionais, que eu já até mencionei alguns, né, e vou falar de outros, como a integração com plataformas educacionais, esse fluxo que o professor consegue compartilhar atividades com os alunos conseguem fazer no Canva, tem um fluxo de revisão de tarefa também, que talvez em um outro webinar a gente pode explorar essa parte. Tarefas, recursos de compartilhamento, tem muita coisa legal no Canva para Educação. É uma ferramenta completamente diferenciada e é uma ferramenta que realmente foi desenvolvida pensando no professor. Próximo slide, por favor. Então, para a gente, quem não tem o registro ainda, vão ver, então, como que vocês podem ter o acesso, inclusive agora, tá? Então, para ter esse acesso, você precisa acessar esse link que está aparecendo aí no slide. O pessoal também vai colocar esse link no chat, tá? É o canva.com/edu-signup. No próximo slide tem, inclusive, eu acho que acredito, um código de barra. Então, quem tiver com o telefone e quiser acessar esse código de barra, você já consegue acessar a página do registro. Chegando na página do registro, o que que você vai fazer? Ou você vai clicar e pedir para registrar, para fazer o sign-in, né? Fazer o login usando o seu Google. Ou você vai lá clicar no botão roxo da página e pedir para fazer o registro. Coloca o seu nome, o seu endereço de e-mail. O seu endereço de e-mail precisa ser o seu e-mail institucional, precisa ser um desses aí que está aparecendo na tela. @educação.sp.gov.br ou @professor.educação.sp.gov.br ou @servidor.educação.sp.gov.br, tem que ser um desses. Então, você vai fazer o seu registro usando o seu e-mail institucional. Clica no OK e pronto, é só isso que você precisa fazer. A sua conta já vai ser convertida automaticamente em conta educacional. Então, você precisa fazer o acesso por essa página do Canva para Educação, tá? Então, não sei se alguém está tendo dúvida no chat, se o pessoal que não tem acesso já está conseguindo fazer. Ô, Carla, na verdade ainda ninguém fez uma pergunta, mas da outra vez a gente já tinha recebido essa pergunta e as pessoas sempre perguntam com relação assim, eu já, por exemplo, eu já sou registrada no Canva e aí eu quero migrar as informações para o Canva, para a educação. Eu consigo fazer isso? Eu consigo migrar já as coisas que eu tenho, os templates que eu tenho na minha conta normal para essa conta educacional? Certo. Depende, Ana. Se esse registro no Canva, ele é um registro com a conta educacional, os seus templates vão estar todos ali, tá? Você não tem que fazer nada. Agora, se, por exemplo, eu, professor, tenho um e-mail com o meu Gmail, e aí sim eu estou fazendo um acesso, fazendo uma nova conta com o e-mail institucional, aí eu vou ter duas contas Canvas separadas, né? São duas contas individuais e os templates da conta pessoal estarão ali e os templates da conta
educacional estarão na outra conta, cada um na sua conta. Tem uma forma de fazer a migração desses templates e tem uma forma um pouco mais simplificada de acessar essas contas, que depois, durante a demo, a demonstração, eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso. E vou mostrar também como que vocês saibam, você tem como se certificar de que sua conta é educacional, ou saber que tipo de conta que você tem, porque essa é uma outra dúvida muito grande. Às vezes o professor não sabe se migrou a conta, se não migrou, então eu vou falar sobre isso depois no segundo momento. Podemos seguir? Podemos seguir, Carla. Ótimo. Então, essa é a parte do registro. Feito o registro é muito simples, né? Você já vai ter a sua conta educacional. Eu acho que eu vou passar agora para a demo, Ana, porque aí eu já posso mostrar essas diferenças da conta, já posso passar também pela parte do professor saber se deu certo ou se não deu certo, tá? O link vai estar no chat, então quem ainda não conseguiu ou quem quer tentar fazer, copia o link e dá tempo ainda. Bem, deixa eu compartilhar minha tela, então, para a gente passar para a parte prática. Aqui está. Se vocês puderem, por favor, me sinalizar quando vocês estiverem vendo a tela, por favor. Vocês estão vendo a tela? Já. Então, essa é a página inicial da Canva, do Canva para Educação. É bem parecida com a conta gratuita, com a conta Pro. A diferença vai estar aqui, ó, nesse menu aqui lateral, que tem o ícone do capelo, aquele chapeuzinho de formatura. Então, aqui está a diferença, porque tem um menu especial chamado Sala de Aula. Logo que o professor faz o acesso, na verdade, o nome que aparece aqui, às vezes poderia aparecer Carla, é um e-mail, é o nome que eu coloco lá na hora que eu estou registrando a minha conta na Canva. Então, esse nome aqui poderia estar Carla Assis ou Ana Paula, dependendo de como você fez o seu registro. Mas o legal é que depois você pode clicar aqui na sua sala de aula, clicar no nome e personalizar da forma que você quiser. Poderia ser sala de aula da tia Carla, ou sala de aula do Canva, como estava aqui antes, ó, que ele troca automaticamente. Então, eu vou voltar. Sala de aula do Canva. Então, aqui você pode personalizar. Sala de aula. Esse banner que está aparecendo aqui, que dá aquela cara da sala, ele também é totalmente personalizável. Inclusive, isso daqui é uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer na minha conta, para dar a minha cara, meu toque pessoal. Logo aqui no cantinho superior direito, tem os 3 pontinhos, e quando eu clico aqui, eu tenho algumas opções. E uma delas é para editar o banner. Então, se eu clicar nesse botãozinho, eu consigo abrir o Canva no formato de edição e eu consigo trocar esse banner. Olha que legal, eu posso até fazer um teste aqui. Eu posso colocar as tulipas, ou se eu não quiser as tulipas, eu posso deletá-la, procurar um outro elemento qualquer, colocar um bichinho, ou colocar, vamos supor que eu seja professora de matemática, eu posso procurar algum elemento aqui relacionado à minha disciplina e colocar uns desenhos, ou posso personalizar da forma que eu quiser, tá? Aqui apareceu branquinho, então não tá aparecendo, mas eu posso trocar a cor, ó, que ele já aparece. Então, eu posso personalizar da forma que eu quiser, ou se eu quiser colocar só uma imagem também, pode ser. Eu posso colocar uma imagem, posicioná-la na tela, tá? E aqui é totalmente editável, é legal depois vocês explorarem. Vou voltar lá para aquele banner para ficar do jeito que estava, eu não vou atualizar esse aqui. E só vou fechar aqui, não vou salvar. Então, essa é a sala de aula. Logo aqui na minha sala de aula, olha que legal, já aparecem os meus designs, já aparecem as minhas pastas.
os meus templates, já tem uma série de funcionalidades aqui que são relacionadas à minha sala de aula, tá? Eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco. Eu vou voltar só para a página inicial para mostrar as diferenças do Canva normal, do Canva grátis, do Canva Pro para o Canva educacional. As diferenças, na primeira página eu já vejo recomendações relacionadas à educação. Então, aqui é um outro sinal também de que a sua conta ela foi feito o upgrade, você tem uma conta educacional. O ícone do capelo, os templates educacionais é uma outra dica. Eu quero ter certeza, 100%. Então, vai na configuração da sua conta e veja lá na configuração, aqui na engrenagem, no canto superior, logo na engrenagem, eu tenho como ver o tipo de conta que eu tenho acesso. Basta acessar cobranças e equipes, tá? Engrenagem, menu lateral esquerdo, cobranças e equipes, que vai aparecer o tipo de conta. No caso aqui está aparecendo Canva para educação. Então, essa é a minha conta que eu tenho junto com o Canva, tá? Vamos voltar para a página inicial. Então, aqui eu tenho algumas sugestões de templates educacionais, kit para decoração de sala de aula. Olha que legal, nós desenvolvemos esse kit lá no começo do ano para os voltas aulas. Nesse kit tem alguns cartazes que os professores podem usar para decorar a sala. Tem esses quadros virtuais aqui, que é bem parecido com o que eu estou usando aqui de fundo, que nós chamamos de fundo para Zoom. Nessas 3 bolinhas aqui, a gente, se clicar nessas 3 bolinhas, a gente consegue visualizar o template. Ops, eu não cliquei no lugar certo. Eu posso clicar nas 3 bolinhas e pedir para pré-visualizar. Deixa eu mostrar um outro que pode ser que esteja em cima do pessoal de livros. Esse aqui, por exemplo, eu clico nas 3 bolinhas, eu tenho 2 opções, ou personalizar o template, ou pré-visualizar. Se eu clicar em pré-personalizar, vai abrir o editor para eu personalizar o template. Se eu clicar em pré-visualizar, eu consigo só ter uma prévia do template antes de utilizá-lo. E o legal é que ele mostra, o Canva já mostra alguns designs semelhantes, inclusive o que eu estou usando está aqui também, então já mostra algumas coisinhas aqui semelhantes que eu posso explorar. Então, aqui é uma sala de aula virtual e outros modelinhos aqui de decoração de sala. Olha que legal também o banner para o Google Classroom. Se de repente você quiser deixar o seu banner da sala de aula do Canva personalizado e deixar igual à sala de aula do Google, também tem aqui alguns modelinhos de cabeçalho para o Google que dá para utilizar também, tá? Então, voltando lá na página inicial, a gente tem os templates de educação. Aqui também nós temos algumas sugestões, apresentações, redes sociais, algumas sugestões aqui. E no menu superior, na aba de templates, nós temos diversas outras recomendações relacionadas a mídias sociais, relacionadas a ocasiões pessoais, como aniversário, casamento, negócios, marketing, e uma categoria aqui inteirinha só de educação também, com comunicados, folhas de atividades, cartazes escolares e outras mais, tá? O professor também tem a flexibilidade de utilizar essa caixa de busca aqui em cima e digitar, por exemplo, colorir, para buscar um modelinho. O Canva já indica aqui alguns modelinhos de colorir. E lembrando, sempre que os 3 pontinhos eu posso pré-visualizar ou eu posso procurar alguma coisa similar. Então, aqui tem várias atividades que poderiam certamente serem utilizadas aí nos anos iniciais. Então, essa é uma outra forma de explorar o Canva. Vou mostrar também, porque aqui na aba superior, né, nesse menu superior, nós temos templates e nós temos uma outra aba chamada recursos. Na aba de recursos, a gente encontra a biblioteca de imagens do Canva, olha aqui, uma biblioteca inteira de imagens, outra só de ícones,
produtos de impressão, ferramentas, enfim, tem muita coisa legal, tá? Eu recomendo que vocês explorem depois cada aba dessas para vocês conhecerem um pouquinho mais da potencialidade do Canva. Eu vou mostrar duas desses recursos. Eu vou mostrar o recurso de fotos, tá? Então, se o professor clicar aqui em recursos fotos, vocês vão poder pré-visualizar algumas imagens do Canva. Eu posso, inclusive, buscar por alguma imagem específica, como sala de aula, ou escola, ou de repente eu estou trabalhando em algum projeto sobre natureza, então eu preciso encontrar a foto de uma árvore, então eu posso procurar por aqui, tá? Eu posso colocar a árvore, vamos dar uma refinada na busca. E olha que legal, vamos supor que eu esteja procurando uma foto de uma árvore, eu gostei muito dessa imagem aqui. Olha o que eu posso fazer, vir aqui no coraçãozinho e favoritar, que essa pasta, ela vai ser adicionada, essa foto, desculpa, ela vai ser adicionada à minha à minha pasta de curtidas. Então, caso eu esteja explorando, né, as imagens e queira pesquisar, fazer uma pesquisa, gostei de alguma coisa, clico no coraçãozinho e guardo, tá? E o mesmo serve também para recursos, se a gente estiver explorando os ícones, por exemplo. Então, aqui é a biblioteca só de ícones. Olha quanta coisa bonitinha. Então, vamos supor que eu queira uma árvore para esse projeto aí, relacionado à natureza. Então, eu posso ver aqui os desenhozinhos, gostei da árvore, vou procurar uma bonitinha, pode ser essa aqui, clico no coraçãozinho, que ela já é automaticamente adicionada à minha pasta de curtidas, tá? Então, aí algumas dicas de Canva. Voltando na página inicial, no menu lateral do lado esquerdo, eu tenho aqui, a primeira opção são os meus designs, então aqui vai estar guardado todos os meus designs, todos os modelinhos que eu estiver trabalhando vão estar aqui. Os mais recentes, eles ficam guardados em uma pasta separada. Tem ainda uma opção, né, dos designs que foram compartilhados comigo, que eles ficam aqui guardado em uma outra pastinha. Trabalho de sala de aula, lembra que eu falei que a gente pode criar atividades, enviar para os alunos fazerem essas atividades, e os alunos podem retornar para o professor. Então, tem uma pastinha aqui que fica guardado esses trabalhinhos. Tem alguns aqui que eu já revisei, estão marcados como aprovados. Tem 2 aqui que ainda requer revisão, então eu posso olhar esse trabalho depois, adicionar os comentários, revisar e mandar de volta para os meus alunos. Em seguida, tem o kit de marca, que é um recurso do Canva Pro, então eu tenho essa opção aqui de configurar cores, configurar fontes, caso tenha alguma fonte... aí, nesse caso, é muito importante, né, prestar atenção se essa fonte é gratuita, nos direitos autorais dessa fonte, mas caso tenha uma fonte específica que eu queira usar e que a nossa biblioteca, por acaso, não tem essa fonte, então o professor tem total liberdade de fazer o upload dessa fonte para o Canva. Olha que legal, eu até tenho algumas fontes aqui que eu fiz o upload, algumas fontes que parece que foram feitas, desenhadas a giz, né, quando o professor desenha na lousa. Então, eu fiz aqui eu fiz o upload de algumas fontes, então tem mais essa flexibilidade aí para o professor. De repente, o logo da escola também o professor pode já deixar aqui para facilitar, né? Caso ele esteja fazendo algum comunicado para os alunos, alguma coisa para pais e alunos, e precisa ter aquele logo, então ele já pode deixar guardado aqui também no kit de marca. Ainda tem um planejador de conteúdo, então se for aquele professor que está sempre presente nas redes sociais, gosta de criar postagens e divulgar coisas nas redes sociais, o planejador de conteúdo é justamente para esse professor. Você consegue, através dele, você consegue já deixar pré-agendada postagens para o Instagram, para o Facebook, cria um modelinho lá no Canva, vem aqui no calendário e já deixa pré-editado para aquela data, por exemplo, 7 de setembro, né, que nós tivemos, eu posso já deixar uma postagem parabenizando pelo 7 de setembro, enfim, ou qualquer outra data, né?
a critério do professor. Em seguida, eu tenho um menu com as minhas pastas, eu posso criar novas pastas para organizar os meus trabalhos, que isso é muito importante, né? Nós sabemos. E aquela pasta de curtida que eu comentei, ó, ela está aqui, e a minha árvore está guardadinha, tanto a minha árvore, a fotografia, quanto o gráfico está aqui guardada. Ó, eu posso guardar também templates, né? Caso eu esteja navegando pela ferramenta e eu tenho encontrado alguma coisa que talvez não seja o que eu quero usar agora, nesse momento, mas eu quero guardar para um momento posterior, então eu deixo tudo aqui na minha pasta de curtidas. Em seguida, nós temos a lixeira e aquela categoria especial que eu falei com vocês, que é a sala de aula de vocês, tá? Então, falando brevemente da sala de aula de vocês, a sala de aula, vocês têm a primeira aba, que é onde vocês guardam todos os designs. Importante falar que esses designs aqui, eles são os que foram compartilhados com a turma. Aqui não é os meus designs, todos os meus designs. Até se a gente voltar lá naquela pasta de seus designs, olha a quantidade de coisa que eu tenho aqui. Eu tenho muita coisa. Então, esses daqui são todos os meus designs que eu tenho na minha conta. Os designs da minha sala de aula que eu compartilhei com os meus alunos, eles estão aqui, tá? Em uma pasta separada. Então, aqui é tudo que eu compartilhei com a minha turma. Em seguida, eu tenho as minhas pastas, que claro que eu posso criar pastas pela questão de organização, isso é muito importante na vida de qualquer professor, né? Então, eu posso colocar aqui minha pasta, atividades de final de ano, então eu posso colocar todos esses templates de forma bem organizada. Eu tenho aqui ainda uma opção de template, porque todos os designs que eu criar, eles podem ser configurados como template, ainda tem aplicativos. E essa aba aqui, que é de pessoas, eu acho que ela merece uma atenção especial. Porque lembra que eu falei, a conta Canva para educação não é só para você, professor. Ela é para você e para a sua sala de aula inteira. Então, vocês podem convidar os seus alunos. Imagina, no trabalho de final de ano, o seu aluno ter a flexibilidade de fazer ele usando o Canva, usando todas as imagens do Canva e todos os recursos. Imagina, que legal para o aluno isso. Então, o professor pode simplesmente copiar esse link aqui e compartilhar com o aluno, que o aluno vai acessar a sala de aula, conseguir acessar, ter acesso ao Canva para a educação também, através desse link. Ou o professor pode clicar aqui, gerar um código. Ó, eu gerei um código. Eu copio o código e compartilho com os meus alunos, ou eu posso ainda importar os meus contatos, os meus alunos lá no Google Classroom, porque o Canva, ele integra facilmente com o Google Classroom. Então, eu clico aqui, conecto as contas, puxo todos os meus alunos do Google Classroom e crio o acesso para todos eles de uma vez. Ou ainda eu posso digitar um e-mail, um por um, e colocar os alunos que eu quero que tenham acesso por aqui, tá? Ô, Carla, e outra coisa bem legal, sim? A professora Michele pergunta aqui, para que os alunos tenham acesso à sala de aula, eles terão que ter uma conta Canva também? Sim, eles vão precisar ter uma conta Canva também, tá? Você envia o link, né, o convite, o código, e abre uma tela para o aluno fazer o registro da mesma forma que o professor fez. Só que, nesse caso, a conta dele vai ser de aluno, diferente da conta de professor, tá? E aí, se eu abrir a minha sala aqui, ó, eu posso até mostrar para vocês, eu tenho 20, como se fosse 20 membros na minha sala. Então, eu posso ver quem é que está na minha sala e qual a permissão que eu dei para essa pessoa. Então, eu tenho algumas pessoas aqui que são são estudantes, tem permissão de estudantes, tenho outras que são professores, porque eu posso também convidar professores para colaborar em atividades, fazer atividades interdisciplinares, por exemplo, ou posso trabalhar de forma colaborativa em algum material, com algum professor. De repente estou desenvolvendo uma apostila da escola,
é algo que é totalmente possível de ser feito no Canva, e de repente um professor pode trabalhar em colaboração com o outro, através dessas funcionalidades. Ô, Tá? Carla, Então, aqui vai aparecer. posso aproveitar que eu pedi a palavra? A Carol colocou aqui no chat. Pelo aplicativo não tem a opção de entrar pela conta Microsoft, é isso mesmo? E aí a professora Vivian coloca, sim, só Gmail. É isso mesmo, Carla? Então, vocês estão falando lá no acesso, né? O Isso. acesso tem que ser feito pelo Gmail, Ana, porque eu acredito que as contas de e-mail de vocês, elas são do Google. Eu posso estar enganada. Isso é algo que a gente precisaria verificar depois com o pessoal de TI de vocês. Então, eu acredito que são Google, então por isso que o acesso tem que ser feito lá ou pelo Google, ou tem que se registrar e fazer uma conta no Canva. Então depois a gente verifica, porque na verdade, Carla, a gente tem e-mail tanto da Microsoft quanto do Google. Então depois a gente verifica e aí a gente passa para vocês as informações certinhos, tá bom? A Danúzia tá Tá. colocando aqui, ó, eu consegui acessar pela Microsoft. Então depois a gente verifica qual é o problema que tá tendo de acesso. Pode ser porque algumas contas são Google e as outras são Microsoft. Então, quem tiver a conta, pode ser isso, Ana. Isso aí a gente precisa ver depois com o pessoal de TI. Tá bom. Tá? Então, essa é uma. Eu acredito que empoderar também os alunos através do Canva é algo muito bacana nas salas, e você, professor, vai ter total flexibilidade de fazer isso. Ainda você pode criar alguns grupos para trabalhos, ou tem professores que eles criam grupos para turmas. Por exemplo, vamos supor que eu trabalho em uma escola e eu tenho 5 turmas, então eu posso criar cada grupo desse uma turma que eu tenho, né? Ao invés de criar uma sala de aula nova para cada turma, o que também é possível, tá? São formas diferentes de trabalhar com a ferramenta. Falando daquela questão, Ana, que você me perguntou lá no começo, eu tenho a minha conta Gmail, a minha conta pessoal, como que eu faço para migrar? Eu posso acessar as duas? Falando dessa questão, né? Então, o professor, se ele clicar aqui na foto do perfil, ou na letra, porque de repente o professor ainda não configurou, não colocou a foto, aqui eu tenho todas as minhas equipes. E às vezes, quando o Canva identifica que aquele Gmail é daquele professor, ele vê uma relação com aquelas duas contas, ele coloca aquela conta aqui também, tá? Então, o professor, ele pode ser que ele tenha duas contas aqui, a conta pessoal e a conta educacional. E clicando aqui na fotinha do perfil, é onde o professor consegue trocar a conta. Outra confusão que às vezes acontece é que às vezes o professor cria diversas salas de aulas no Canva e depois ele fica um pouco perdido, sem saber aonde que está aquele design. Então, olha sempre aqui e vê em qual equipe que você está, tá? Se aquela equipe é sua ou se aquela equipe é de um outro professor que te convidou, que pode ser que isso aconteça também. Então, sempre você pode trocar aqui. Até por esse fator de confusão, que às vezes eu não recomendo que o professor crie muitas salas de aula, porque cada sala de aula dessa, o Canva enxerga como se fosse uma equipe, uma conta Canva nova, tá? Caso o professor queira criar uma conta nova, uma equipe nova, uma sala de aula nova, é aqui na configuração que ele faz isso. Deixa eu ver, cobranças e equipes, criar uma nova turma. Então, ele consegue criar uma nova turma aqui. Só que lembrando que essa nova turma, o Canva vai enxergar como uma conta nova, e quando o professor clicar aqui na foto do perfil, vai ter mais uma conta aqui, mais uma equipe, mais uma turma. E com o nome que o professor denominar, né? Aí é a critério do professor. Podemos seguir? Sim, podemos. Ótimo. Então, falando um pouquinho sobre... Eu vou começar, antes de eu entrar em atividades para os anos iniciais, eu trouxe uma atividade
Eu vou mostrar os recursos do Canva e através dessa atividade, que é uma atividade em grupo, é essa aqui, tá? Inclusive, eu deixei o link dessa atividade, eu gostaria de compartilhar no chat e convidar todos vocês, professores, para fazer essa atividade comigo, para começar a botar a mão na massa e explorar os recursos do Canva. Quando vocês clicarem no link, vocês vão ter acesso a essa atividade aqui também comigo. Eu vou até colocar o código de barra dela aqui, e explicando coisas também, né? Então, lembra que eu falei que o professor pode convidar o aluno para trabalhar em atividades? É isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, quando eu for compartilhar qualquer atividade, eu tenho 3 formas. Eu clico aqui em compartilhamento, eu posso compartilhar um link para edição, o que significa que qualquer pessoa pode colaborar, editar meu design, trocar as coisas de lugar, trocar cor, adicionar informações. Ou eu posso compartilhar o link de template, que nesse caso o professor vai criar um novo template, um novo documento, né? Não vai alterar o meu documento inicial, ou eu posso clicar um link de visualização. O professor ou o aluno, ele só vai visualizar e pronto, não vai fazer nada mais, tá? Esse link de edição, que é o que eu vou copiar, vou até colocar o código de barra aqui, caso alguém queira entrar e participar da atividade. Ó, vou colocar o código de barra aqui. Esse é o código de barra. Se alguém quiser entrar nessa atividade, está aqui o código de barra, tá? E eu vou usar essa atividade para falar. Ó, já estou vendo algumas pessoas entrando. Olha que legal. Já tem algumas pessoas entrando. Sejam bem-vindos, o documento é nosso, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Por favor, falem como vocês estão se sentindo hoje, coloca seu nome, deixei até uma página aqui embaixo, se quiser deixar alguma mensagem para o Canva, se quiser deixar alguma solicitação, algum pedido, uma mensagem, fiquem à vontade, tá? Então, eu acredito que o link está no chat, então eu vou só subir aqui a página. Essa é a ferramenta do Canva no formato de edição, tá? Aqui no menu lateral da esquerda, nós temos os templates. No caso, eu escolhi um template de atividade colaborativa. Então, se eu clicar aqui, ou se eu explorar aqui do lado, eu vou ter diversas atividades colaborativas, porque eu escolhi, né, um modelinho de atividade colaborativa. Então, eu posso vir aqui, caso esse template não me agrade, eu posso voltar aqui no Canva e escolher um outro qualquer. Na segunda opção, eu tenho o menu de elementos. Em elementos, eu tenho formas, eu tenho gráficos, eu tenho vídeos, fotos, quadros. Eu tenho diversos elementos para poder criar o meu template. E olha que legal também, eu posso pesquisar, por exemplo, se eu quiser colocar aqui como eu estou me sentindo hoje, feliz, eu posso colocar feliz e buscar uma carinha, olha que legal. E agora a diferença é que o Canva colocou um menu aqui superior também dentro de elementos, então eu tenho como filtrar esse elemento por fotos, por figura, que são esses desenhozinhos, por vídeos. Olha que legal, tem alguns vídeos aqui relacionados à palavra feliz. Ou por áudio, que também tem música, tem diversos elementos de áudio no Canva, tá? Então, eu vou até passar aqui para baixo, para poder abrir uma folha. Ó, então, figuras, eu posso colocar uma carinha feliz, ou eu posso colocar esse homenzinho aqui pulando de felicidade, olha que legal. Ou eu posso utilizar essa outra funcionalidade do Canva que eu gosto muito, que é esse filtro que aparece logo na frente da caixa de busca. Eu posso filtrar os meus elementos por cor. Eu quero alguma coisa que seja relacionada à palavra feliz e que seja da cor amarela. Então, eu posso vir aqui e aplicar esse filtro e escolher uma carinha, um passarinho. Olha que fofo esse passarinho. Eu posso escolher o meu elemento usando o filtro cor amarela. Ou eu posso escolher um elemento relacionado à cor rosa.
e aí eu encontro uma carinha feliz aí, só que rosa. Ou eu posso também buscar algo que seja animado, porque o Canva tem esses elementos que são estáticos, né? Mas ele também tem os elementos que são animados. Deixa eu limpar aqui a cor e aplicar animados. E aí, agora, eu encontro, além de uma carinha feliz que está mexendo. Olha que bacana. Ou esse bichinho aqui mexendo as orelhinhas. Então, eu consigo filtrar dessa forma. Isso aqui é algo bem legal no Canva. Em seguida, eu tenho o menu de uploads. Então, eu consigo fazer o upload da minha foto, da foto dos meus alunos, da foto da minha escola, dos meus vídeos. Caso eu grave algum vídeo, eu já posso fazer o upload desse vídeo. E agora, a Canva implementou esse outro botão que chama Grave a Si Mesmo. Então, eu não preciso utilizar o meu celular, gravar o meu vídeo, passar para o computador. Eu já posso pressionar esse botãozinho, abrir a câmera do Canva, olha lá, aparecendo na tela, e já iniciar a minha gravação dentro da própria ferramenta. Olá, professor, boa noite. Opa, esqueci. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Pausar, salvar e já vai direto para a minha biblioteca do Canva. Eu posso, caso eu falei errado, né? Caso eu queira salvar, descartar e gravar outra vez, né? Porque eu falei boa noite, eu posso fazer isso, ou eu posso simplesmente salvar esse vídeo e usar no meu trabalhinho, tá? Então, eu não preciso usar uma ferramenta externa, eu já posso fazer isso dentro do próprio Olá, Canva. professor! Eu já posso fazer isso dentro do próprio Canva. E ele fica salvo aqui na minha aba de vídeos. Eu posso fazer a mesma coisa com áudio também, tá? E conectar contas externas, a conta do Google Drive, do Dropbox, do Facebook, já puxar as fotos diretamente do Facebook ou do Instagram. Então, tem umas opções aqui para poder conectar contas. Em seguida, eu tenho a aba de texto. Então, já tem aqui até alguns textos que estão mais estilizados, ó, que eu posso usar, trocar aqui, né? Então, eu tenho alguns títulos, alguns textos já estilizados. Sala de aula. Posso clicar nas abas laterais. Tem uma série de funcionalidades aqui que eu posso fazer em relação aos textos, tá? Eu posso também usar só um texto simples aqui em cima, ó, inserir um título. Olha aquela fonte que eu comentei com vocês que eu coloquei, que eu fiz o upload dela para o Canva. Então, eu posso colocar aqui as minhas fontes, posso trocar a cor dessa fonte, né? Claro, aqui em cima no menu superior tem um menu para trocar a fonte, para trocar a cor, desculpa, ou para formatar também essa fonte, de repente alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizar, ou deixar no meio mesmo. Ou eu ainda posso fazer uma lista. Maçã, abacaxi, pera. E eu posso colocar os tracinhos, as bolinhas, porque é uma lista, né? Então, tem aqui algumas, ou numerar, né? Também. Então, tá ali em cima. A bolinha ou um númerozinho. Clica ali naquele menu, ele tira a bolinha, coloca a bolinha ou coloca o número, tá? E aqui ainda a gente tem a opção do espaçamento. Ó, se eu clicar aqui, eu posso aumentar o espaçamento, tanto entre as letras, ó, quanto entre as linhas. Deixar tudo bem juntinho ou bem espaçado. Viu que legal? Já tô vendo a Ângela me ajudando, colocando a maçãzinha. Obrigada, tá ficando lindo. Então, esses são alguns recursos relacionados a texto, tá? Em seguida, a gente tem um menu que chama estilo. Se eu clicar aqui, eu mudo o estilo inteirinho de todo o documento de uma vez. Eu não vou fazer isso para não atrapalhar aí a nossa atividade, mas a gente pode
simplesmente clicar e trocar todas as cores de uma vez como um passe de mágica. Outro recurso que eu queria comentar com vocês é aqui no mais, no menu de mais, aqui tem muita coisa bacana. Uma das que eu particularmente gosto muito é do Bitmoji. Então, eu posso conectar minha conta da Canva com o Bitmoji e aí eu tenho acesso a todos os meus bonequinhos, a todos os meus emojis, a todo o meu acervo do Bitmoji aqui. Eu posso incluir no meu design. Ou eu posso também colocar mais uma página aqui, acessar a biblioteca do GIF. Então, se eu quiser colocar lá na minha apresentação ou na minha atividade alguma coisa, parabéns, você acertou, alguma coisa assim para os meus alunos, para ficar um pouco mais interativo, eu posso colocar. Ou, de repente, é aniversário, alguma coisa assim, eu posso fazer alguma coisa um pouco mais divertida, por assim dizer. Então, tem a biblioteca do Bitmoji, que está toda aqui integrada ao Canva. Tem algumas outras bibliotecas externas também, como a da Pexel e a da Pixabay, que são 2 bancos gigantescos de imagens gratuitas, que estão também aqui integrados ao Canva. Todos os emojis aqui, o professor pode acessar também. E um outro recurso que eu gosto muito é o do YouTube, que eu posso simplesmente só colar um link aqui do YouTube qualquer e já conseguir jogar o vídeo para dentro do meu template, para o meu template, para a minha apresentação. Como esse outro recurso é bem bacana. Legal? Podemos passar? Tem alguma dúvida até aqui? Não, na verdade, só elogios, viu, Carla? Ó, a professora Mona Lisa coloca, são muitas funções legais, só colocando a mão na massa para gravar todas essas informações. A professora Aline coloca, estou encantada com tantas possibilidades. A professora Gisele amando essas dicas. E a Priscila escreveu assim, já já ela vai bloquear a gente aqui. Ai, que maravilha, fico feliz. Então, eu quis mostrar essa atividade interativa porque a gente está naquele momento, né? Eu acredito que as escolas já estão presencial, algumas estão híbridas, mas a gente está naquele momento ainda bem delicado. Então, essa é uma forma também de repente, fazer atividades remotas, ou isso aqui pode ser muito usado, às vezes não para os anos iniciais, mas para os alunos maiores, eles podem fazer, imagina o trabalho de ciência no Canva, onde o professor determina cada slide desse vai ser feito por um aluno. Então, esse slide aqui eu quero que vocês falem sobre esse tópico, o segundo sobre aquele outro, e dividir a turma e capacitar os alunos também a participarem dessas atividades, porque eu acho que é muito importante, né? E só para a gente finalizar aqui, Ana, depois que o trabalhinho estiver pronto, a gente pode até gerar aqui um outro link de visualização, ou a gente pode baixar em diversos formatos, tem diversas opções, PNG, JPEG, PDF para impressão, se de repente o professor estiver trabalhando no livro ou em alguma apostila, alguma coisa que precisa ser impresso. Então, tem diversos formatos aqui para baixar o documento. Nas 3 bolinhas do canto superior direito, tem também algumas opções de compartilhamento. Olha aqui o Google Classroom, Microsoft Teams, links de compartilhamento. Olha que bacana. Outras ferramentas, tem muita coisa, muitas ferramentas integradas aqui ao Canva. E tem também aquela funcionalidade que eu comentei com vocês de tarefa, que o professor pode, de repente, transformar isso aqui numa tarefa e simplesmente clicar aqui e enviar para o aluno poder fazer isso aqui no segundo momento, no caso, no final de semana. Beleza? Vamos partir para a próxima atividade? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas tarefas e algumas funcionalidades do Canva que eu acredito serem interessantes para os anos iniciais, tá? Então, a primeira delas são os posts decorativos, que isso, principalmente nos anos iniciais, a gente usa muito. Deixa eu ver aqui se aparece.
Não, não são esses. Os posts decorativos, na verdade, a forma mais fácil de encontrá-los é aqui pelos templates em alta de educação. Tem muitos posts educativos. Olha que legal, regras da sala de aula, ou alguma coisa só para enfeitar a sala, construindo uma boa aula, algumas dicas de regra de sala para os alunos. Isso aqui é muito utilizado. Um outro modelinho que nós utilizamos muito, principalmente no começo do ano, é aquele modelinho de conheça o professor. Conheça professor e aluno. Então, o professor pode criar, deixa eu pré-visualizar aqui. Então, ele pode criar um cartaz se apresentando a sua turma, quem ele é, o que ele gosta de fazer, se ele gosta de ler, se ele gosta de ver televisão ou Netflix. Então, é uma forma de criar um certo elo, né, com o professor e aluno. Os alunos também podem fazer da mesma forma, olha que gracinha. E o professor pode dar acesso aos alunos ao Canva para poder fazer também esses trabalhinhos. Tem também aqueles cartões que a gente chama de flashcards. Eu não sei se esse termo já foi. Deixa eu ver aqui. Faltou o L. Flashcards. Mas esses cartõezinhos, eles podem ser usados para fazer jogo de memória, para treinar vocabulários. Dá para fazer muita coisa legal. E lembrando também, professor, que se gostou desse modelinho, vocês não precisam necessariamente utilizar, vamos pré-visualizar isso. Não precisa necessariamente usar caminhão, foguete, bicicleta, e não precisa usar esses elementos ou esses gráficos. Vocês podem mudar, personalizar. A aula de hoje vai ser sobre comida, sobre frutas, verduras. Então, o Canva dá infinitas possibilidades para vocês trabalharem nas aulas de vocês. Outra atividade que é muito legal são as atividades para recortar, folha de atividade para recortar, ou folha de atividade para desenhar, colorir, atividades específicas como de matemática, ciência, que tem muitos modelinhos prontos e que podem ser facilmente editados, matemática. Então, aquelas folhinhas de somar, tabuada, tem também algumas coisinhas sobre somar uma maçã com mais uma maçã e o aluno colocar quanto que dá. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer, tá? Então, o que eu vou explorar aqui com vocês é o livrinho de colorir, tá? Lá os de colorir, eu criei um livrinho usando um desses modelinhos, e aí só para a gente ganhar tempo, eu já tenho ele aberto aqui, tá? Eu criei um livrinho de colorir e eu gostaria de mostrar como que eu fiz isso. O link desse livro estará também no chat, eu deixei, já compartilhei com vocês, vocês vão ter acesso. E olha que legal, eu tenho diversas, aqui quando eu vou em template, eu tenho diversas atividades semelhantes. Deixa eu colocar mais uma página aqui para a gente não bagunçar aquela. Eu tenho atividades relacionadas a tamanho, ou atividades para os alunos contarem, ou até dentro do mesmo propósito, né, que esse livro é um livro de colorir com o alfabeto, eu poderia usar folhas dessa forma. Alguns desses materiais no Canva, eu até peço desculpa, eles ainda estão em inglês, como esse aqui, por exemplo. Mas eles são facilmente de ser editado. O professor pode simplesmente deletar ou colocar as suas próprias orientações para que o aluno faça essa atividade. Outra dica também, de repente, ao invés de usar a maçã, né, poderia trocar por um abacaxi, basta vir aqui na biblioteca do Canva e procurar abacaxi. Tem alguns desenhos que eles já são em preto e branco, que facilita, às vezes, para impressão, né? Então, caso o professor esteja criando uma apostila para os alunos aprenderem a traçar as letras, de repente seja mais interessante para aquela escola usar o elemento em preto e branco do que um elemento colorido. Então, tem aqui as recomendações, inclusive, de outras frutas e outros elementos. Então, esse ponto é muito fácil de ser editado, tá? Então, aqui o meu livrinho de colorir, eu coloquei algumas coisas, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu apaguei a página errada. Ô, Carla. Oi.
Só aproveitando, a gente colocou no chat o link desse material que você está mostrando, tá? Então, para quem quiser ter acesso, a gente já colocou aqui no chat, vocês podem clicar e vocês vão ter acesso aí a esse livrinho, né, digamos assim, que a Carla está mostrando. Ai, que ótimo, Ana, obrigada. Eu estou até voltando às minhas páginas, que eu coloquei tanta coisa aqui. Então, eu posso facilmente criar um livrinho com os meus próprios elementos. E olha que legal também, eu vou ampliar aqui. Se eu clicar em Ctrl+, pessoal, eu aumento aqui a minha página, de repente, para editar alguma coisa. Aqui, se eu quiser trocar essas orientações, posso colocar orientações. Posso trocar, ou se eu quiser diminuir, Ctrl- no teclado de vocês. Então, esse atalho eu acho muito útil, que eu posso deixar bem pequenininho ou eu posso deixar grandão para facilitar na hora que eu estiver fazendo algum tipo de edição. Então, vamos supor, eu não quero o avião na letra A, eu quero o abacaxi. Eu deleto o avião e eu venho em elementos e procuro um abacaxi e coloco o meu abacaxi aqui. Ah, não, abacaxi é uma palavra ainda muito difícil para os meus alunos. Eu quero que seja uma palavra mais fácil. Pode ser asa, que tem 3 letras. Então, eu posso apagar o meu abacaxi e colocar a minha asa aqui. O professor tem total flexibilidade. Eu clico na palavra avião também, né? E vou ter que digitar aqui para ficar de acordo. Mas a caligrafia já está ali. Naquele formato de tracejado, né? A mesma coisa para as outras páginas. De repente, eu não quero uma bicicleta, eu quero uma bola. Eu posso trocar, apagar a minha bicicleta e colocar a minha bola. O Canva mostra diversas fotos, né? Aqui eu posso filtrar por figuras, de repente procurar uma que não seja colorida, que seja preta e branca, se eu estiver pensando naquela questão da impressão que eu comentei com vocês. E aqui eu posso digitar a bicicleta e colocar a bola, tá? E assim por diante, eu posso colocar o cachorrinho e assim por diante. Vamos supor que eu não quero tanta figura para o aluno colorir, eu quero algo um pouco para ele praticar mais do que colorir. Então, eu posso duplicar essa página. Inclusive, foi dessa forma que o livro foi criado. Aqui em cima da folhinha do documento, eu tenho algumas opções aqui de... E a primeira delas é duplicar a página. Eu tenho uma lixeirinha, duplicar a página e criar uma página em branco. Então, eu posso duplicar essa página, deixa eu apagar aqui, que eu dupliquei 2 vezes. Eu posso duplicar essa página e fazer aqui o B, né? Eu já tenho o A, então eu coloco o B, tiro esse avião daqui, coloco a minha bola ali no cantinho. Espera aí que eu peguei o texto agora. Deixa eu pegar a bola, colocá-la ali e trocar as letrinhas. B, 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 B. Eu quero que o meu aluno pratique. Eu não quero que ele fique colorindo, porque é mais importante nesse momento que ele pratique aí o ABCD. Então, basta eu trocar aqui. Ô, Carla, Oi. é importante a gente Oi, lembrar Ana. que quando a gente está utilizando a ferramenta, né, todos os elementos que estão dentro da ferramenta, eles têm direito autoral livre, né? Então, a gente não precisa ficar com aquela questão de ficar verificando se a gente pode utilizar ou não. Então, tudo que está aí, por exemplo, esse exemplo que a Carla está dando da bola, do avião, do abacaxi, todos esses elementos a gente pode utilizar sem problema nenhum, né? Então, fica aí a dica para que é mais uma coisa que facilita, né? Então, a gente já tem os modelos e a gente já tem aí todos os elementos para a gente construir, não precisa ficar pensando nessa questão também de direito autoral. Exatamente. Desde que o uso seja educacional, toda a biblioteca do Canva, gráficos, fontes, fotos, elas estão disponíveis para uso educacional na conta de vocês. Então, é dessa forma, né, que a gente poderia simplesmente criar uma apostila. E aqui eu estou dando um exemplo de uma apostila de ABC, mas poderia ser uma apostila de qualquer coisa, poderia ser uma apostila de colorir, poderia ser uma apostila de matemática, uma apostila para o aluno desenhar,
conte sobre você, se apresentar ao professor, então o professor pode distribuir a folha, colocar algumas perguntas, perguntar, pedir para desenhar o pai, a mãe, ou perguntar alguma coisa relacionada à família, e o aluno pode, né, dependendo da idade dele, ou o professor imprime e entrega essa atividade para o aluno, ou o aluno também ele pode fazer pelo próprio Canva, colocando as figurinhas, ou colocando o texto, colaborando naquele documento de fato. Ô, Carla, então, essas... Sim. você Oi, falou Ana. de matemática e apesar de você já ter mostrado aí a questão da tabuada e afins, o Cláudio tinha colocado aqui. Vocês, o Canva tem atividade de matemática também? Tem algumas, tá? Eu já vi, deixa eu voltar aqui naquela página. Tem sim algumas para os anos iniciais. Aqui tem matemática. Precisa explorar, tá? Então, se eu coloco folhas de atividade, aparece mais algumas aqui. Tem mais algumas de contar, tá vendo aqui? Eu tô vendo uma de ciência. O professor precisa explorar. Agora, se o professor tiver uma certa habilidade com inglês, aí eu sugiro também que faça uma busca em inglês, porque, infelizmente, a nossa biblioteca de templates é muito maior em inglês do que em português. A gente está trabalhando para vencer essa diferença, tá? Mas ainda tem muito mais opções em inglês. Então, vai explorando. Tem atividades de... Olha essa aqui, por exemplo, de somar, outra de contar aqui para os alunos pequenininhos. Tem essa aqui que deixa eu tentar identificar, que é de fração. Então, tem bastante coisa. Que o professor pode também usar aquilo como inspiração, né? Eu acho que o interessante do Canva é não apenas a gente usar os modelos que estão aqui, mas se inspirar naqueles modelos para criar algo único. Então, tem aí bastante coisa assim. A segunda atividade que eu trouxe para vocês é sobre as tirinhas ou os quadrinhos, história em quadrinhos, que é algo que eu acho que o pessoal da educação infantil adora, criar histórias, criar personagens, que o Canva totalmente capacita para criar personagens, eu acho que isso é muito importante. Então, nós vamos fazer uma atividade de tirinha. História em quadrinho. A gente vai encontrar no Canva se buscar por tirinha. Então, eu digitei tirinha, né? Fui na página inicial, lá na caixa de busca, digitei tirinha, e aqui o Canva já trouxe uma série de historinhas, de tirinhas, com diversos cenários, uma pizza conversando, aqui um outro cenário, enfim. Uma historinha sobre os pais, olha que legal, tem muita historinha que já está mais ou menos pronta para o professor se inspirar. E a historinha que eu vou usar hoje vamos ver se eu acho ela, é uma tirinha de dinossauro, que é essa aqui. Então, eu posso clicar lá nos 3 pontinhos, pré-visualizar, ou eu já posso clicar direto no template e já pedir para editar. Aqui embaixo mostra algumas recomendações, como eu já comentei com vocês anteriormente. Então, observem que o modelinho já está pré-pronto, para o professor criar a sua própria história. Então, eu já tenho o primeiro quadro com uma coisinha pronta, no segundo tem um quadro em branco para eu adicionar os meus elementos, ainda tem uma folha de rascunho, por assim dizer, né, com alguns dinossauros, alguns bichinhos que eu posso simplesmente copiar daqui e colar lá na minha historinha, ainda algumas coisinhas de ilustração, de relevo, de vegetação. Então, o modelinho já está aqui bem completinho para eu começar a criar em cima dele. Então, eu vou clicar aqui e pedir para personalizar esse template. Novamente, eu abro o Canva no formato de edição. E aqui, eu vou começar a criar a minha historinha. Eu vou dar um Ctrl+ aqui para poder enxergar, porque... como é um quadrinho, é algo bem pequenininho, né? É difícil de trabalhar se a gente não tiver com a tela aberta do tamanho correto.
Então, aqui já tem uma historinha que chama Lições dos Dinos. Pais podem cuidar de seus filhos de várias formas, eles podem tentar diferentes métodos para ensinar e inspirar, mas no fim das contas, tudo que eles querem é que seu filho seja feliz e voe alto. Tá. Eu vou trocar, e ao invés de lições do Dino, eu vou colocar a minha historinha do Dino filipino. E vou começar a contar a minha historinha. Eu não quero esse dinossauro, eu quero um outro personagem. Então, eu tenho total flexibilidade para procurar na biblioteca do Canva algum outro tipo de personagem. Então, vamos ver o que eu encontro. Tem esse dinossauro aqui, que ele parece engraçadinho. Tem esse outro. Tá vendo que legal? Essa é a mágica do Canva. Eu posso contar a história de um dinossauro rosa, se eu quiser. Aplicar o filtro e pegar esse dinossauro aqui, por exemplo, e contar a história dele. Ou eu posso, sei lá, procurar, ao invés de contar a história do dinossauro, eu posso contar a história de um leão, um leão. Ou eu posso contar a história de qualquer coisa. Basta eu procurar aqui na biblioteca do Canva e trocar os meus personagens. Eu vou voltar lá para o Dino e eu vou ver se eu encontro algum outro dinossauro que esteja mais de acordo com o que eu estou buscando. Vou ver se tem alguma coisa. Deixa eu filtrar por dinossauro verde. Então, eu posso simplesmente apagar esse aqui e colocar algum outro bichinho. Como esse aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho algum. Poderia ser esse aqui mesmo, verdinho. Quando você clica, o Canva, normalmente ele insere o objeto no centro da página. E todo objeto, ele tem essas alças laterais, que eu posso clicar nas alças laterais, eu posso aumentar o tamanho do bicho, do elemento, do gráfico, eu posso aumentar e diminuir, e posicionar ele direitinho na minha tela, tá? Então, eu posso simplesmente reposicioná-lo aqui na minha tela. E eu posso editar esses textos e trocar o meu texto. Por exemplo, eu posso colocar: olá, pessoal. Eu sou o Dino filipino. Para o próximo quadrinho, eu vou lá naquela folha de rascunho e eu vou ver se tem algum dinossauro ali que eu goste da carinha dele. Ó, eu posso aumentar aqui para procurar melhor. Eu gostei desse aqui, então eu posso clicar nele, fazer aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Posso também arrastar ele, né? Mas aí vai dar um pouco mais de trabalho. Então, eu vou fazer o Ctrl+C, vou subir lá naquela primeira página e vou colar ele aqui, tá? Então, agora eu vou subir. Normalmente, o elemento ele é colado na mesma posição da página que eu estou copiando. Então, eu vou tirar esse dinossauro daqui, vou aumentar esse aqui e vou mudar a historinha. Posso colocar: essa é a minha mamãe. Ela adora me levar para passear. E eu vou trocando os meus elementos, tirando os bichinhos que eu quero manter, colocando outros. Posso colocar uma cachoeira aqui, por exemplo. Vamos ver. Um lago. Cachoeira. Ó. Filtrar por figuras. E já posso colocar essa cachoeira aqui, por exemplo. Vamos descer, posicioná-la lá na página. Deixa eu fechar aqui. E ir criando a minha historinha. Posso também duplicar essa página, ou só copiar uma página, tá? Vou passar lá para cima e vou fazer a capa. Deixa eu diminuir aqui agora para a gente enxergar.
tá? Então, eu cliquei aqui nesse menu em adicionar uma página, adicionei uma página nova, ela é automaticamente adicionada embaixo. Eu simplesmente vim aqui na setinha, eu posso subir ou descer essa página, eu cliquei em subir, tá? E subir a página. Agora eu tenho duas, eu vou apagar uma. E eu vou também copiar esse nome daqui, porque eu quero aproveitar essa fonte, eu vou copiar esse nome e colar lá em cima. Ops, eu peguei o dinossauro de novo. Colar lá em cima. E clicar na alça lateral para aumentar aqui o tamanho do meu título, porque aqui vai ser a capa da minha historinha. Então, posso posicionar aqui e deixar Dino Filipino. Posso procurar outros elementos para capa também, como, por exemplo, pegadas de dinossauro. Olha só. Eu posso colocar umas patinhas de dinossauro passando. Copiá-las para lá também. Deixa eu pegar. Ctrl C, Ctrl V, tá? Faz a mágica. Então, essas patinhas estão indo para o lado esquerdo. Caso eu queira colocar as outras seguindo para o lado direito, eu posso vir aqui no menu, inverter e pedir para inverter as patinhas para lá. Tá vendo? E aqui na capa, eu vou... Deixa eu apagar esse título aqui, que ele ficou duplicado. Eu vou inserir um vídeo apresentando a minha historinha aos meus alunos. Lembra lá no começo que eu comentei que em uploads eu posso simplesmente fazer um upload de um vídeo que eu já tenha gravado no meu celular. Caso eu esteja acessando o celular do Canva, eu já posso fazer o upload direto do vídeo do celular para o Canva, ou eu posso ainda clicar aqui e grave assim mesmo e gravar o meu vídeo e já automaticamente inseri-lo aqui no meu design, na minha historinha. Então, eu tenho essas opções, tá? Eu não vou gravar o vídeo, porque a gente já fez isso hoje. Eu vou vir aqui na minha aba de vídeos, que eu já tenho guardados, pré-gravados, e eu vou escolher um outro vídeo aqui que eu já gravei anteriormente. Olá, criançada, tudo bem? Vocês estão preparados para a aula de hoje? Hoje nós vamos conhecer uma historinha muito bonitinha de um dinossauro muito sapeca, do Dino Filipino. Vamos conhecer essa historinha? Vem comigo! Então, eu posso incluir esse vídeo que já está pré-gravado no meu computador, na minha historinha, tá? E aí, uma outra dica legal que eu quero dar para vocês, e aí, para isso, eu vou até abrir a historinha que eu já tenho pronta. Esse link ele já foi compartilhado com vocês, vocês também vão ter acesso a esse template, a esse modelinho que já está pronto. Ô, Carla. Vocês podem... Oi? Não, só para dizer que está no chat já. Ótimo, obrigada. Então, e eu posso... Né? Aqui eu já tenho a historinha que eu já fui em cada quadrinho daquele, colocando as minhas informações, do jeito que a gente estava fazendo na outra, tá? A historinha é a mesma. Ali no primeiro slide faltou as patinhas, a gente pode incluir as patinhas depois. Então, eu vim em cada quadradinho desse. O dinossauro aqui está diferente, mas não tem problema. Então, eu fui colocando a historinha. Olá, eu sou um dinossauro, eu sou o Dino Filipino, eu sou um dinossauro muito sapeca. Contei a historinha da mamãe do Dino Filipino. Coloquei a cachoeira também lá do outro modelinho. E coloquei a parte aqui da historinha da cachoeira, né? A minha mãe... na minha floresta tem um lugar muito legal, a Cachoeira Azul. O meu lugar preferido para brincar. E fui contando a historinha. Depois, Ana, olha o que eu fiz. Eu dupliquei, ao invés de criar uma página nova e ter todo aquele trabalho de criar uma página nova, como essa, eu simplesmente vim nesse botãozinho de duplicar a página, dupliquei aquela página, apaguei os meus dinossauros, apaguei a minha cachoeira, apaguei os elementos e fui inserindo elementos novos. Fui inserindo uma árvore, fui inserindo outros personagens, porque a gente tem uma biblioteca muito rica de bichinhos, de gráficos, de todos os tipos, então a gente tem essa flexibilidade. Ó, aqui eu já coloquei o dinossauro pequenininho, olha que legal. E eu coloquei outros 2 dinossauros para falar que é o pai e a mãe. Então, aqui está o dinossauro pequenininho, o papai e a mamãe dele.
e fui contando a historinha, tá? Quando eu terminei, eu optei, nesse caso, eu optei por fazer aquela abertura em vídeo e eu optei também por colocar a minha narração nessa historinha. Isso aí foi uma opção minha. Eu poderia usar, na outra apresentação que nós fizemos, eu falei do recurso de apresentar e gravar do Canva. Então, a gente poderia ter usado o recurso de apresentar e gravar do Canva. Eu vou até abrir ele aqui para mostrar para vocês mais uma vez. Esse aqui, né, aquela apresentação inicial. Então, eu só vou tirar essa capa daqui para não dar nenhum tipo de problema, depois a gente pode colocá-la de novo. Então, eu posso clicar nos 3 pontinhos, procurar a opção que chama apresentar e gravar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Compartilhar link, tá aqui logo em cima, baixar, apresentar e gravar, tá? Que a gente abre o estúdio de gravação do Canva. Aqui é só uma dica, tá? Caso o professor opte por narrar essa historinha. Então, eu abro o meu estúdio de gravação. Eu posso, inclusive, escrever o meu texto todinho aqui da historinha e contar para os meus alunos. Então, quando eu estiver pronta, eu clico aqui em iniciar a gravação e eu conto a historinha. Vamos lá, então, testar. O estúdio de gravação me dá a sinalização. Olá, pessoal! Eu sou o Dino Filipino. Essa é a minha mamãe. Se eu quiser pausar, eu posso pausar, ou se eu quiser finalizar, eu posso simplesmente clicar em pronto e finalizar. Que o Canva já salva esse documento com a minha bolinha, com a minha carinha, contando a historinha, tá? Lembrando que aqui a gente só fez um teste bem rápido, só tem uma narração lá no primeiro slide, eu não passei os slides contando as outras partes da historinha. E ele já salva um link, ó. Copiar o link e eu posso mandar esse link para os meus alunos. Deixa eu abrir aqui o meu navegador para a gente ver como ficou, né? O estúdio de gravação me dá a sinalização. Olá, pessoal! Eu sou o Dino Filipino. Essa é a minha mamãe. Então, essa é uma forma de contar a historinha, tá? Só voltando aqui no estúdio de gravação rapidinho para mostrar como que a gente passa os slides, que eu acabei cortando e a gente não viu isso. Deixa eu pedir para descartar. Iniciar a gravação. Então, eu poderia digitar a minha historinha aqui, né? Já está gravando, mas depois, de qualquer forma, eu não vou salvar. Olá, pessoal. Eu sou o Dino Filipino. Então, eu posso colocar toda a minha historinha ali na hora de contar. Eu tenho como ler, né? Fica um pouco mais fácil do que tentar ler aqui nessa tela pequenininha. Gravo a historinha, vou passando os slides, tá? Clicando no slide ou aqui na tela, clicando na tela, eu passo para a tela seguinte, ou no próprio teclado também, nas setinhas do teclado também funciona. Conto toda a historinha, finalizo, salvo o link e compartilho. Essa é uma forma. A outra forma, no caso aqui, eu vou cancelar, não vou salvar para a gente ganhar tempo. No caso aqui, eu optei por fazer de uma outra forma. Eu inseri um quadro e eu gravei o meu vídeo usando o recurso interno aqui do Canva. Então, quando a gente vem em elementos, tem um elemento no Canva, se a gente descer aqui, né, rolar para baixo, que chama quadro. Tá vendo esse elemento aqui? O que são os quadros? Quadro é algo para você colocar algo dentro. É um frame, né? uma estrutura, um quadro para você colocar uma foto, um vídeo, algo dentro. Então, aqui no Canva tem mais ou menos essa mesma funcionalidade. Se eu inserir um quadro no meu design, deixa eu colocar uma página aqui em branco para a gente ver como é que funciona. Vou colocar aqui no final. Então, se eu inserir um quadro aqui no cantinho, eu posso colocar uma foto dentro desse quadro, posso também controlar, eu tenho essa flexibilidade de controlar o tamanho do quadro, então eu posso voltar lá em foto, colocar, sei lá, mulher, ou aluno, criança,
foto. Posso colocar alguma coisa dentro do quadro. Tá vendo? Aqui a gente colocou uma mulher. Vou acertá-la aqui para o meio. Mas eu posso também colocar o meu vídeo nesse quadro. Ou eu posso colocar minha foto. Eu posso ir em upload. Eu posso, de repente, eu tenho uma foto minha aqui. Eu posso colocar minha foto. Deixa eu ver se é o caso. Eu acredito que eu não tenho nessa conta. Mas tudo bem. Eu posso vir aqui e pegar aquele vídeo que a gente fez, né? Lá para cá. Ó, eu arrasto. E ele se encaixa Olá, criançada! perfeitamente. Ele se encaixa perfeitamente. É muito bonitinho, de um dinossauro. Desculpa. Mas ele se encaixa perfeitamente dentro daquela forma, daquela figura. Aqui eu usei um círculo, mas eu poderia ter usado qualquer outro tipo de quadro que o Canva tem aqui. Ó, vamos abrir para ver as outras opções? Tem essas bolhas, essa aqui que parece uma florzinha, uns quadrados com o canto arredondado, computador, celular, tem triângulo, tem diversos outros tipos de quadro. Então, eu inseri o quadro, vim em upload, usei a opção de gravar a si mesmo, tá? Usei essa opção, gravei cada slide, cada parte da minha historinha. O vídeo salvou no Canva, eu arrastei o vídeo e levei até aquela página. Alguma dúvida nessa parte? Aqui no chat não, Carla, tá super bem explicado. E só vou aproveitar a sua fala para dizer que a gente vai colocar aqui no chat o link da outra formação para caso alguém queira revisitar e entender alguma coisa aí que a gente tratou na outra formação, né? Ai, que ótimo, obrigada, Ana. Então, foi dessa forma que eu inseri aqui as minhas carinhas, por assim dizer, na historinha e fui contando a historinha. Foi uma opção, tá? De novo, eu poderia ter feito sem a parte narrada, poderia ter feito toda essa historinha em preto e branco ou colorido, impresso e entregue para os meus alunos, ou mandado o link para o meu aluno assistir essa historinha em casa, ou pedir para o pai contar, dependendo da idade. Então, foi dessa forma. E aí, se eu der o play aqui, a gente consegue ver como ficou o resultado. Olá, final. Criançada, tudo bem? Vocês estão preparados para a aula de hoje? Hoje nós vamos conhecer uma historinha muito bonitinha de um dinossauro muito sapeca, do Dino Filipino. Vamos conhecer essa historinha? Vem comigo! Olá, pessoal! Eu sou o Dino Filipino. Eu sou um dinossauro muito sapeca. A minha mãe adora me levar para passear. Na minha floresta tem um lugar muito legal, a Cachoeira Azul. É o meu lugar preferido para brincar. Mas antes de começar a nossa história, eu vou me apresentar. Eu sou verde, eu tenho o pescoço muito comprido e os olhos grandes. Eu sou um braquiossauro. Todo mundo na minha família tem um pescoço grande. A minha mãe disse que quando eu crescer, eu vou ter uns 20 metros de altura. Já pensou? Eu vou ser muito maior do que todos vocês. Então, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão relacionada ao Canva ou alguma outra funcionalidade. O Carla, Ou em relação... posso fazer pergunta? Oi, Ana. Claro, vamos lá nas perguntas. Então, vamos lá. A professora Marisa perguntou assim, lá quando você começou a mostrar a questão da matemática, para criar atividades, tem como colocar símbolos matemáticos? Então, alguns símbolos, sim, tá? Eu vou até voltar aqui, colocar mais uma página para a gente poder mostrar algumas coisas. Alguns símbolos a gente tem como buscar por aqui, pelo elemento, por exemplo, mais, menos, tá vendo? A gente consegue colocar dessa forma, ou pelo próprio teclado também, né? Se eu abrir uma caixa de texto, por exemplo,
Vamos pegar aqui uma caixa de texto. Eu consigo, sim, adicionar alguns símbolos mais do que os que eu tenho no meu teclado, tá? O Canva ainda não tem uma integração com... Eu sei que tem alguns aplicativos, eu esqueci o nome, se de repente se tiver algum professor de matemática que puder me ajudar, que tem aqueles outros símbolos de raiz quadrada, aquelas coisas. Então, esses aí, a gente ainda não tem esse tipo de integração e esse tipo de símbolo. É algo que é muito requisitado, o nosso time de educação já sabe que está fazendo falta no Canva, então em breve a gente vai ter todos esses símbolos. Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui usando o meu teclado, tá? E aí eu uso, deixa eu trocar aqui dividido por 2 igual a 0,5. Então esses símbolos do meu teclado eu consigo facilmente colocar, ou posso colocar 1 mais 1 igual, aí eu consigo colocar assim, tá, Ana? Agora, se for, dependendo do símbolo, eu consigo buscar aqui pelos elementos também. Vamos ver se tem raiz quadrada, eu não sei. Nunca busquei no Canva. Mas tem. Deixa eu ver mais o que. Fração. Então, tem alguns símbolos, meu teclado está trocado ali, que a gente consegue. Outros ainda não, mas em breve eles estarão no Canva. A Ana Paula Grotto, que é a nossa consultora aqui, né? Ela colocou aqui no chat também que pode fazer procurar no Google e fazer upload e aí você consegue inserir. Então fica aí a dica, né? Para alguma coisa aí mais específica que você queira utilizar. Aí, Carla, a professora Rosemary colocou assim, que eu adorei, na verdade, uma dica, né? É uma pergunta em forma de dica. Será que eu consigo criar uma batalha naval no Canva? Consegue. Nossa, dá para fazer muita coisa no Canva. Deixa eu ver se eu tenho nessa conta para mostrar para vocês. A gente já fez jogo da velha, jogo de forca. Vocês podem, assim... O céu é o limite, né, pessoal? Eu acho que... Deixa eu ver se eu acho nessa conta. Vai ser uma pena se não tiver. Aproveitando, mas dá para fazer muita coisa. Enquanto você está procurando aí, eu vou pedir para o pessoal, a gente colocou aqui no chat, a Carol colocou no chat para vocês, o link da pesquisa de satisfação dessa formação. É super importante que vocês coloquem lá a opinião de vocês, dizendo se vocês gostaram da nossa formação, quais elementos que vocês querem que a Carla possa trazer aí nas próximas formações, se vocês querem mais Canva, o que vocês querem, para a gente conseguir aí atender ao máximo as necessidades de vocês, tá bom? Então, por favor, coloquem aí na pesquisa. Achou, Carla? Não. Tô procurando aqui, Ana. Desculpa, é que eu tenho umas 10 contas do Canva. Eu achei. Vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir. Ver se eu consigo abrir. Aproveitando também, o pessoal que está perguntando, essa formação vai estar disponível lá no repositório, vai estar disponível também no YouTube. A Carla fez um PPT, a gente vai colocar junto lá no repositório para que vocês visitem e vocês olhem lá e verifiquem lá algumas opções lá. E também colocamos aqui no chat o site da EFAP, gente. Se vocês entrarem lá no site da EFAP, tem um monte de informação, de links e sugestões de Canva que a Carla nos encaminhou e a gente fez um texto lá bem legal para vocês acessarem, tá? Obrigada, Ana. Achei, então esse aqui é um modelinho de um jogo de dama que nós criamos há um tempo atrás. Então você poderia simplesmente, da forma que a gente fez com aquele quadro de como você está se sentindo hoje, eu poderia vir aqui e gerar um link de edição, né, compartilhar com alguém e a gente poderia jogar dama aqui online. Ou a gente poderia também, né, de repente, o professor poderia só criar o tabuleiro, depois as bolinhas e fazer um jogo físico, imprimindo e cortando as peças depois. Então, essa é uma ideia. Aqui tem um jogo de forca, eu ainda não traduzi ele, peço desculpas. Então, tem aqui um bichinho, né? Então, a gente poderia colocar aqui as palavras,
e tirando as perninhas e tirando as coisinhas, ou colocando, né, na verdade, a gente poderia deixar todas as peças do bichinho. Deixa eu tirar aqui. Então, eu poderia deixar todas as peças do bichinho aqui, e à medida que as pessoas forem errando, eu poderia ir lá, colocar a cabeça, ir pendurando o corpo, os braços. Então, dá para fazer muita coisa, basta usar aí a criatividade. Ô, Carla, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu quero dizer para você, Carla, que o pessoal está colocando aqui que quer mais e mais formações, né? O professor Geraldo colocou aqui, muito boa formação, fales mais de criação e edição de vídeos. A Ana Paula Grotto colocou aqui que ajuda muito e que ela quer mais formações. E o pessoal sempre pedindo mais, porque o Canva realmente aí veio para nos auxiliar e trazer, como alguém disse aqui lá no começo, o protagonismo do aluno e a gente trazer elementos para tornar o nosso trabalho um pouco mais leve, um pouco mais fluido, né, mais lúdico e mais interessante no sentido de ficar lúdico, né, para o nosso aluno e a gente conseguir trazer, porque hoje em dia só trabalhando com ferramentas que tragam essa linguagem próxima do aluno que a gente consegue essa aproximação e esse interesse do aluno, né? Então, Carla, eu já de antemão agradeço mais uma vez a sua participação, a sua ajuda, a sua cooperação, que você é uma parceirona nossa, e a gente deixa aqui aberto para próxima formação, Carla. Já estou pedindo a próxima formação para anos finais, para ensino médio, para o que tiver a gente está querendo e a gente agradece muito. Obrigada, Ana. Eu fico muito feliz com esse feedback. Até peço desculpa, meu vizinho está em obra, eu tinha pedido a ele para pausar até as 3h30, ele está sendo bem pontual, que o barulho aqui já começou. Fico muito feliz com o feedback de todos vocês, que espero que o Canva possa ser essa ferramenta e ajudá-lo nas dinâmicas de sala. E estou à disposição para futuros treinamentos. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Semana que vem a gente está aqui falando sobre direitos autorais também, tá bom? Obrigada, boa tarde para vocês.